Queridos irmãos, a paz, que a doce e preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero falar a palavra de Deus. Quero comunicar uma coisa preciosa, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vemos os cumprimentos da palavra de Deus que estão para os nossos dias. Até parece que os falsos profetas estão dominando. É claro que isso tudo é predito pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo advertiu, dizendo: Irmãos, eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos e não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu. O apóstolo Pedro também deixou dito: Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Esta palavra haverá era futuro, e o futuro é hoje. O futuro daquilo que ele falou há 2000 anos atrás. E o que estamos presenciando hoje, nos nossos dias, é vergonhoso. Infelizmente, muitos têm se entristecido e parado. Infelizmente, muitos têm se escandalizado. A Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos. E a Bíblia também diz: é necessário que venha o escândalo, para que aqueles que são retos se manifestem. Mas estamos vivendo em um tempo difícil, um tempo muito crucial, aonde a alta liderança, não estou generalizando, mas grande parte das lideranças estão indo em bancarrota. As igrejas, os ministérios estão deixando a desejar. O que cresceu no meio gospel foi a ambição pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Quando vemos no nosso meio, até parece que o mais forte é o dinheiro, é Mamon e não Jesus. Mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é poderosa e eficaz. Tudo o que ele falou está tendo seu cumprimento. O Senhor Jesus Cristo disse para o seu povo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas, infelizmente, muitos estão com o coração dolorido, turbado, desanimado, por não observar a palavra de Deus, por não depositar a confiança na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que estão com Cristo, eles são vencedores, e a Bíblia diz: são mais do que vencedor por aquele que nos amou. E Cristo nos amou primeiro. E a advertência da palavra de Deus é como aquilo que Salomão, em sua carta, deixou escrito: põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Devemos dar a resposta: eu também te coloquei como selo no meu coração, Senhor Jesus. O meu amor também é forte. Mas sabemos que o nosso amor é falho, vacilante, mas o amor do Senhor Jesus é puro, é perfeito. E nós somos abençoados pelo seu amor, por sua grande e infinita misericórdia. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo é o favor que não merecemos, mas vivemos por esta misericórdia. E já está escrito na preciosa palavra de Deus que aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo não têm condenação para eles,
O livro de Romanos nos diz isso, Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres, somos libertos por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Infelizmente, muitos da liderança estão colocando jugo, fardos extremamente pesados sobre o povo. E o povo precisa ter conhecimento, o povo precisa ter cautela, o povo precisa ter discernimento. Porque é interessante para boa parte da liderança manter um povo simples, mas neutro, em outras palavras, emburrecidos, sem aprenderem as diretrizes sobre a palavra de Deus, porque assim é mais fácil de ser enganado, de ser manipulado. Já está escrito na palavra de Deus: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas se procuramos de Deus conhecimento, através da oração, da leitura, da meditação da palavra de Deus, certamente o conhecimento vem a nós. E quando passamos a conhecer na realidade o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, a nossa fé recebe uma blindagem especial. Infelizmente, muitos, por não observar a palavra de Deus, são enganados facilmente por dogmas, por preceitos, por boa parte da liderança. É exatamente por isso que os falsos profetas parece que são a maioria. E note uma coisa: os falsos profetas hoje têm muitos seguidores. Aqueles que pregam o evangelho simples e puro não têm muitos seguidores. Vemos pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo deixou advertido: todo aquele que quer viver piamente o evangelho padecerão perseguição. E a perseguição não vem apenas do mundo, mas vem também do mundo gospel. Porque grande parte do povo hoje não querem ouvir a sã doutrina. Grande parte do povo hoje tem comichões nos ouvidos, não querendo ouvir o precioso e puro ensino da palavra de Deus. Mas a Bíblia nos adverte. O Senhor Jesus Cristo disse: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Custe o que custar, deveremos ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Portanto, a realidade da palavra de Deus é apontar que existe o céu e existe o inferno. O direito de escolha está com o ser humano. Por isso, a preocupação do Senhor Jesus Cristo é essa: que se pregue a sua palavra. Mas o que estamos vendo é um evangelho vendido, pirateado. Por causa disso, é que muitos ministérios, muitas igrejas estão indo à bancarrota, porque trocaram os valores cristãos, trocaram os valores da palavra de Deus, em outras palavras, piratearam aquilo que é sagrado.
A palavra de Deus continua simples e pura. O Evangelho do Senhor continua simples, puro e poderoso. Mas estão fazendo do Evangelho uma moeda de troca. Pasmem, muitos estão colocando Deus como um agiota. É exatamente por isso que no nosso tempo se fala mais em dinheiro, se fala mais em Pix, se fala mais em pacto, em envelopes, em dízimos. Em outras palavras, se fala mais em dinheiro dos nossos dias. Note uma coisa, em muitos lugares, em quase todos, quando vão falar sobre dinheiros, sobre ofertas, sobre dízimo, sobre campanhas, levam quase que todo o tempo do culto e o tempo da pregação da palavra de Deus foi amenizado. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento vem através da pregação e do ensino da palavra de Deus. Note uma coisa: o mundo gospel tem perdido vários pregadores, várias relíquias. Hoje não temos muitas referências. Quando eu estou falando em relíquia, estou falando do pregador T.L. Osborne, do pregador T.B. Joshua, do pregador Reinhard Bonnke, do pregador Billy Graham, do pregador Jimmy Swaggart. Homens que foram desbravadores, pregadores da palavra de Deus em todo o mundo. Devemos primar por aqueles que ainda estão mantendo a pregação simples e pura da palavra de Deus. Devemos orar por estes. É claro que o conhecimento da palavra de Deus tem se tornado escasso. Por isso a Bíblia diz que haverá tempo em que irão de norte a sul buscando a quem possa pregar a realidade da palavra e não irão encontrar. O arrebatamento está para acontecer. E quando o arrebatamento acontecer, o mundo entrará em um caos sem precedente. O Senhor Jesus tem um povo. O Senhor Jesus tem neste mundo a sua igreja. O seu corpo, o corpo de Cristo, está sobre a face da terra. E quando estou dizendo o seu corpo ou a sua noiva, eu não estou falando da Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Deus e Amor ou qualquer outra. Porque estas igrejas, infelizmente, isso traz tristeza. Quando notamos que o escândalo está vindo exatamente por essas grandes igrejas. Mas a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Cristo. É Ele o nosso Senhor e Salvador. É Ele a quem deu a sua vida em resgate da nossa vida. Não foi a sua igreja, o seu ministério, o seu líder. Não, foi Jesus Cristo. A Ele devemos o louvor e a glória agora e para toda a eternidade. A sua palavra é viva e eficaz. O mundo está indo de mal a pior e o mundo gospel está deixando a desejar há muito tempo. Mas tem aqueles que são os remanescentes,
Tem aqueles que estão aguardando o Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. É esses os quais o Senhor Jesus Cristo irá arrebatá-los. Note uma coisa: em sua primeira vinda, Jesus Cristo não veio para a igreja. Em sua segunda vinda, ele também não virá para a sua igreja. Em sua primeira vinda, ele veio para Israel. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Antes ele foi perseguido, chamado de falso profeta, chamado de comelão, chamado de beberrão. Não aceitaram ele nem a sua mensagem. Apenas meia dúzia acreditaram nele. A grande parte, unidos aos sacerdotes, aos religiosos da época, unidos, o perseguiram e o mataram. É claro que já estava na profecia, tinha que acontecer tudo isso. Mas note uma coisa: no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus ali, em todo o capítulo, ele está lançando em rosto a incredulidade, a ambição, o orgulho, a ostentação da liderança da época. Em todo o capítulo 23 de Mateus, ali o Senhor Jesus está chamando a atenção duramente. Lá no final, ele rejeitou a liderança do seu tempo. É o que nós estamos analisando nos nossos dias. O Senhor Jesus Cristo está rejeitando a liderança do tempo final. No meio da grande liderança, muito poucos estão sendo ainda agradáveis ao Senhor Jesus Cristo, porque a grande maioria já estão vendidos à ostentação, à fama, ao poder e à maçonaria. Grande parte da liderança hoje perderam e estão perdendo a credibilidade. O que estamos vendo é líderes se envolvendo em política, em questões mundanas, em ostentação e dando vazão à ostentação, ao poder, e estão manipulando multidões. A gente está assistindo isso nas mídias sociais diariamente. Multidões da quadrangular, decepcionado com seu líder. Multidões da Deus e Amor, decepcionado com seu líder. Multidões da Lagoinha, decepcionado com seu líder, com a sua liderança. Multidões da Bola de Neve, decepcionado. Multidões da Maranata, decepcionados. Multidões das Assembleias de Deus, decepcionados com a sua liderança. E é o que estamos presenciando e assistindo nos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, devemos estar focados na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vivemos em esperança.
Tem um provérbio no mundo que diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança já morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. A ele a glória agora e para todo sempre. Se você gostar desta meditação, dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Me ajude a crescer este pequeno canal. Que a graça e a paz da parte de Deus por Jesus Cristo seja abundante sobre todos vocês. Deus os abençoe.